Graça e paz, eu sou Valbiraci, mestre da EBGET, Escola Bíblica Getsemane. É uma grande honra tê-lo mais uma vez aqui em nossas videoaulas. Vou pedir para você que entre em nosso canal, tem muitas aulas falando sobre fé, que é o assunto que nós vamos dar continuidade hoje, para que você pegue o fio da meada desde o início até a nossa chegada. Nós estamos falando muito sobre fé. E vamos dar continuidade hoje com mais um assunto sobre fé. Mas antes disso, eu vou pedir para você que você seja um missionário digital. Como assim? Você se inscreva em nosso canal, compartilhe esse nosso vídeo. Você pode deixar seu joinha, faça seus comentários, que toda vez que você deixa seu joinha, você faz seus comentários e se que você compartilha, o YouTube entende que esse é um assunto muito relevante e ele sempre vai estar comunicando toda vez que o nosso canal coloca uma nova videoaula aqui. Amém? Nosso tema de hoje é a dúvida, a ladra das melhores bênçãos de Deus. E o nosso texto, o áudio, ele está em Mateus 14, 22 a 31. Vamos ler? Ele diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando sobre o mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, falou, dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não temas. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda ir contigo sobre o mar. E disse, vem Pedro, Pedro descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, tendo medo, e começou a ir ao fundo, e clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Esse é o nosso assunto de hoje, a dúvida. A nossa verdade prática diz assim: a dúvida furtará do crente o melhor que Deus tem para a nossa vida. Pense nisso. A nossa lição de hoje, nós vamos nos concentrar nessas dúvidas, esse exemplo de dúvida que teve os discípulos e principalmente Pedro. E o nosso tema principal, assim, o ponto, nós vamos falar a fé para andar sobre as águas e outros assuntos bastante interessantes. Nessa história, Jesus fala para os seus discípulos: atravessem o mar. E ele se recolheu para orar. Se você observar essa passagem, a passagem anterior desse tema, Jesus acabou de sair de uma condição onde ele fez milagres. Ele fez a multiplicação do pão, dos pães e dos peixes. Certamente tinha muita gente onde Jesus ali tinha feito esse milagre. E ele pede que os seus discípulos passassem para o outro lado do mar, enquanto despediu as multidões que ali estavam. Um ponto importante que nós temos que ver aqui, primeiro é a obediência a Jesus. Jesus pede, vai, e todos os discípulos realmente obedecem a Jesus. E eles passam para o barco e vão para a travessia do mar.
segundo ponto que nós vamos falar aqui é sobre a necessidade de oração. Jesus dá um exemplo muito bom para nós. Nós passamos por dificuldades, passamos por condições e precisamos agora ter um encontro pessoal com Deus. Jesus agora se coloca sozinho, né, ao monte para oração. Olha que importante ter essa comunhão com Deus, é muito importante. Amém? Mas vamos caminhando. Nessa passagem, né, quando Jesus já é a quarta vigília, que está aí entre 3 horas da madrugada e 6 da manhã, né, no nosso horário de hoje, Jesus agora vai ao encontro dos seus discípulos e eles ainda estão no meio do mar. Só que nessa passagem, só nesse horário, os ventos estavam muito fortes, balançando muito os barcos, e eles estavam ali todos aterrorizados com aquela condição. E aí é a hora que Jesus vem ao encontro dos seus discípulos no meio do mar. Olha que importante, nós podemos estar passando por dificuldades, sim, mas sempre Jesus vai vir ao nosso encontro. Sempre Jesus vai estar conosco, por mais difícil que seja a nossa situação que estamos passando. Jesus dá esse exemplo, só que agora tem uma condição bem diferenciada. Jesus está caminhando sobre o mar e eles reconhecem naquele momento a presença, alguma pessoa, alguém caminhando sobre o mar, e eles ficam aterrorizados com aquela imagem. E aí eles pensam, até é um fantasma, mas Jesus fala muito claro: acalme-se, sou eu, né? E aí Pedro, né, sempre Pedro, assim bem afoito, disse: Senhor, se és tu, manda que eu vá sobre o mar, caminhar sobre as águas. Olha só que condição. Pedro já duvidou da presença de Jesus naquele local, naquele momento. Quanto tempo nós mesmos estamos na presença do Senhor Jesus e não acreditamos na sua presença, duvidamos da presença de Jesus? Olha só o exemplo que Pedro está dando, né? Duvidar da presença. Mas olha, Jesus diz assim: acalme-se, sou eu. É uma grande satisfação quando nós reconhecemos Jesus e colocamos agora a nossa condição na mão de Jesus, e Ele vai resolver, como a gente vai ver nessa continuidade na nossa aula de hoje. Olha só, nós temos agora uma outra situação. Pedro se coloca dizendo: se és tu, permita que eu ande sobre as águas. Olha só, se és tu, mais uma dúvida aqui registrada agora bem por Pedro. É uma passagem muito interessante. Mas então Jesus disse: vem Pedro. Pedro naquele momento adquiriu realmente a fé. Ele foi ao encontro de Jesus. Ele caminhou, Jesus permitiu que ele caminhasse sobre as águas. E aí ele vai caminhando, e no momento onde ele está se realizando, né, que Pedro era uma personalidade muito forte, ele era: agora sim eu estou caminhando sobre as águas. Mas tem uma história bastante relevante agora. Ele começa a duvidar por causa da circunstância que ali se apresentou. Ele se sentiu sozinho, ele tinha saído do barco, e agora ele vê o vento batendo, ele vê as condições, e ele mais uma vez duvidou de Jesus. Olha só, dúvida, mais uma vez mostrando que nós precisamos acabar com essa condição de dúvida. Nesse momento, Pedro começa a submergir ou afundar, né, que a gente conhece aqui. E nesse momento, né, Jesus pega pela mão e repreende até Pedro.
Pedro, por que duvidaste? Né? E aí ele conduz Pedro até o barco. Olha que interessante. Além da nossa dúvida, Jesus ainda nos dá segurança. Jesus nos coloca em uma condição favorável. Nós não podemos duvidar nem da presença, nem da palavra, nem do amor que Jesus tem por nós. Como é que a gente pode fazer agora? Não duvidar. Não duvide da bênção que Deus tem trazido para você. Não duvide da palavra que o Senhor Jesus já falou. Se Ele disse, vocês vão atravessar o mar, pode ter certeza que vocês vão atravessar o mar. Todas essas circunstâncias que pode trazer para que você saia da condição da fé, do fortalecimento da sua fé, Jesus está sempre com você. Amém? Tem outro assunto também que nós vamos ver agora, que é a fé é pôr em prática a palavra de Deus. Enquanto Pedro se punha na presença da palavra de Jesus, estava tudo muito bem, mas quando ele começou a duvidar, né, ficou muito difícil. Entenda uma coisa, meu irmão, não duvide, não seja um exemplo de Pedro, seja exemplo de Pedro de obediência, seja exemplo de Pedro de ir ao encontro, de ter vontade de encontro, de ir ao encontro. Isso é um exemplo bom que Pedro teve, né? Ele, se és tu, deixe provar, mas não duvide, né? Jesus não queria que Pedro afundasse naquele momento. Ele tinha a intenção de que Pedro fosse ao encontro e que ele levasse Pedro também caminhando sobre as águas. Era isso que Jesus queria. Porém, Pedro duvidou. A dúvida e o medo nos tira muitas bênçãos que Deus tem trazido para nós. Não duvide, meu irmão, porque a dúvida e o medo ela anda de mão dadas. Não duvide, mas o perfeito amor lança fora todo medo, assim como diz em 1ª carta de João, capítulo 4, versículo 18. Amém? Vamos para mais um tema de hoje, que diz assim: a fé para expulsar demônio. Olha só, agora a gente vai mudar de tema agora. Aliás, o tema é o mesmo, mas vamos mudar de capítulo, né? Mas então vamos lá para o capítulo de Mateus 17, de 14 a 20, que diz assim: e quando chegaram à multidão, aproximando-se-lhe um homem, pôs-se de joelho diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Traz eles aqui. Então, olha só, interessante que, aliás, continuando, e disse Jesus: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo, se tiveres fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Olha só que interessante. Agora, Jesus tem mais um exemplo da dúvida dos seus discípulos. Nessa passagem aqui, um pai leva um filho à presença dos seus discípulos para expulsar demônio. Nessa passagem fica bem claro, né, que eles podem até ter tentado, mas não conseguiram. Mas por quê? Porque duvidaram. Nessa passagem, Jesus explica o fracasso deles, que tentaram curar esse menino, por causa da sua dúvida e da sua crença. Olha só aqui no versículo 21,
no versículo 20, que diz assim: Jesus disse, por causa da vossa pequena fé, foi por causa da dúvida, né, que eles perderam essa oportunidade de ver a ação da sua fé na palavra, a sua ação da fé da palavra de Jesus, porque Jesus já tinha dito antes: ide, né, em meu nome expulsarão demônios. Olha só, farão maravilha, farão muito mais do que eu. Jesus já falou isso para eles, e eles mais uma vez duvidaram. Frequentemente, meus irmãos, nós temos ouvido cristão dizer que preciso de mais poder. Para eu fazer esse tipo de ação, eu preciso de mais poder. Não é assim. Não precisamos de mais poder, precisamos sim de fortalecer a nossa fé. A dúvida, ela está fundamentada, né, nas nossas condições pessoais. A dúvida está condicionada à condição pessoal. Mas quando nós entramos na parte espiritual, nós temos sim um espírito forte que nos traz a certeza da nossa fé em Jesus Cristo. O poder que Jesus Cristo já nos deu. Quanta fé é necessário para que você expulse o demônio? Quanta fé, né? Não poder, é fé. Assim como ele falou, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, ele dirá a esse monte: sai daqui para lá, isso será feito. Alguém já ouviu dizer alguma vez que algum monte foi colocado de um lado para outro? Me diz aí, você que é cristão há muito tempo, alguém já falou isso para você? E você já ouviu dizer que esse monte se colocou, saiu do lugar, se jogou ao monte? Já pensaram nisso? Vocês nunca ouviram. Mas como eu falei no início desse vídeo, essa passagem que Jesus está dizendo aqui, ele estava falando para os seus discípulos. Naquele momento, Jesus trazendo agora para o território, naquele momento que Jesus está naquele território, o território era muito rochoso, né? Tinha muitas pedras, e essas pedras às vezes se acumulavam em cima da outra, e Jesus pega essa referência do território onde eles viviam ali, e tinha alguns montes, né? As pedras se colocavam uma em cima da outra, e agora vem aí o ponto bem fundamental, que é do tamanho da mostarda. O grão de mostarda é a menor semente que existe, e ela, quando é colocada a um monte, embaixo de dessas montanhazinhas, desses montezinhos de pedra, ela é capaz de se mover. Na hora da germinação, ela cresce e ela consegue remover, ela consegue tirar aquele monte da condição, né, de repouso ali. Ela, com essa força que essa semente tem na germinação, ela consegue movimentar esse monte de pedra que ali tem. Olha essa importância, que exemplo que Jesus está nos dando. Pense nisso, meu irmão. Você precisa ter uma fé duradoura, uma fé que não possa ser abalada pelas dúvidas. Isso é fé. Todo crente cheio do Espírito Santo dentro de si pode sim e tem a suficiência de reivindicar para si o melhor de Deus. Não é que estou dizendo que Deus é obrigado a atender a sua vontade, não. Você tendo a fé em Deus, Deus tem o melhor para você. E se você não duvidar, essas bênçãos de Deus vai chegar até você. Tenha fé, meu irmão, muita fé. Amém? Vamos mais para frente. A fé para acalmar a tempestade.
Olha só, interessante agora, nós vamos ler agora em Marcos 4, 35 a 40, que diz assim: naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu aos seus discípulos: passemos para outro lado da margem. Eles então, despedindo-se da multidão, levaram o barco assim como estava, e outros barcos o seguiam. Aconteceu que levantou-se um tremendo vendaval e as grandes ondas se jogavam para dentro do barco, de maneira que foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. E os discípulos o despertaram e suplicaram: mestre, não te importas que pereçamos? Então ele levantou, repreendeu o vento e ordenou ao mar: aquieta-te, silencia-te. E logo o vento serenou e houve completa bonança. E indagou os seus discípulos: por que são covardes? Ainda não tendes fé? Olha só, mais um exemplo em que Jesus coloca os seus discípulos a uma prova. Nessa tarde, Jesus pede que passe para o outro lado. Mais uma vez Jesus está dizendo: vamos, eu estou contigo. Só que nesse momento, nessa condição, Jesus repousa, né? E vai estar adormecido lá na polpa do barco, que é a parte traseira. E se tornou conhecimento ali, aquela tempestade se tornou uma tempestade, e eles, mesmo com a presença de Jesus, agora na condição física, eles começam a duvidar, ele começa a se preocupar com as circunstâncias. Mais uma vez, ele agora incomoda o mestre. Jesus, você não teme, você não se preocupa que nós pereçamos aqui? Jesus mais uma vez olha para eles e pede para que o mar se acalme, o vento se acalme e o mar também. E eles perguntam: quem é esse que até o mar se acalma? Olha só que interessante, mais uma dúvida e mais uma repreensão de Jesus: não tenha dúvida. Mesmo Jesus estando com eles, ele ainda duvidava. Jesus se levantou e repreendeu o vento, sim, mas também repreendeu aos seus discípulos. Não seja um discípulo onde Jesus vai repreender. Seja modelo, seja uma pessoa que Deus entrega as bênçãos, que não seja um modelo de repreensão. Seja um crente fiel, crente que acredita no Senhor Jesus. Amém? Essa é a nossa aula de hoje. Nós vamos concluir com a nossa verdade prática, que diz assim: se nós também apenas utilizarmos o poder que está dentro de nós e pusermos em prática a palavra de Deus, conseguiremos as bênçãos que Deus tem planejado para a nossa vida. Amém? Essa é a nossa videoaula de hoje. Gostaria agora de orar com vocês por mais uma aula, vocês terem chegado até aqui com a nossa videoaula. Amém? Feche seus olhos, baixe suas cabeças, esteja em uma posição de reverência ao Senhor e vamos orar mais uma vez. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, Senhor Deus, te agradecemos por mais uma videoaula aqui concluída, Pai. Que esse momento, Senhor Deus, de oração, Tu nos traga, Senhor Deus, a certeza da nossa fé. Que nós possamos, Senhor Deus, nunca duvidar nem da Tua palavra, nem da Tua presença, nem das bênçãos que Tu tens derramado sobre nós. Que nós não possamos, Senhor Deus, nunca, Senhor Deus, duvidar. Que nós possamos, Senhor Deus, colocar em nossos corações a Tua palavra,
Que nós possamos, Senhor Deus, estar sempre na Tua presença. Que nós possamos, Senhor Deus, ser um crente fiel que leva a Tua palavra e não duvida dela, Pai. Abençoa, Senhor Deus, essas pessoas que estão hoje nos ouvindo. Abençoa, Senhor Deus, a casa. Abençoa, Senhor Deus, o nosso ministério. Abençoa, Senhor Deus, todas as nossas vidas, aqueles que são salvos. Busca, Senhor Deus, que nos tragas a nossa presença, os teus filhos, que eles possam vir e entender da sua palavra. Em nome do Senhor Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Shalom, meus irmãos, e conto com você na próxima aula. Muito obrigado. Até a próxima.